A paz de Cristo esteja contigo. Estamos começando partilhando a palavra de hoje. E o texto de hoje está em Mateus capítulo 13, versículos 31 a 35. Jesus está falando do reino de Deus. Que reino de Deus é esse? Né? Muita gente que pergunta, padre, mas o que é o reino de Deus? Então, quando nós temos um encontro com Jesus, nós nos encontramos com o reino de Deus. O reino de Deus acontece em nós. E aí, por que Jesus então compara a essas duas coisas? Primeiro o grão de mostarda e depois ao fermento, que a mulher faz um bolo e coloca aquele fermento ali. O que acontece com o fermento? O que acontece com a semente? Vão crescendo. Né? A semente de mostarda ela é pequenininha e vai crescendo. O fermento também lá está, o bolo, o pão, né, tá ali quietinho, depois ele vai crescendo e fica grande. É assim também o reino de Deus na nossa vida. O reino de Deus acontece, a experiência de Cristo acontece conosco, e aí a tendência é o quê? É ir crescendo. Saiba que muitas coisas vão acontecer para que o fermento não cresça, para que a semente de mostarda não cresça. É verdade. Ali muitas sementes de mostardas não cresceram, e muitos fermentos também não realizou a sua missão de crescer a massa. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu. Você já viu quando alguém faz a massa do pão ali, organiza o pão, e aí vem alguém e toca o dedo ali, uma criança, e toca o dedo ali naquele pão? O que acontece com aquele pão? Ele murcha, né? E aí aquele pão que ia ficar bonito, aí aquela mulher ela fica triste. Poxa, mas olha o que fizeram com o meu pão. A hora que fizeram com... Poxa, eu coloquei o fermento e estava crescendo, estava bonito. E a semente de mostarda? Quantas pessoas foram lá e tiraram aquela semente de mostarda? Ou então ela começou a crescer e aquele galho foi quebrado. Assim também a palavra de Deus, o reino de Deus que vai acontecer na nossa vida, aquela primeira conversão que acontece na nossa vida, precisa ser cultivado, precisa de muito cuidado. E qual é o cuidado que nós devemos ter? A vida de oração, a vida comunitária, a vida junto com aqueles que têm o mesmo objetivo, que é uma vida na presença de Deus. Se você tem uma primeira experiência, mas se você era do mundo, mas continua no mundo, continua indo na margaça, continua indo desculpa a expressão, mas na putaria para lá, se você continua indo para as prostituições, se você continua, como é que essa massa, como é que o reino de Deus vai crescendo em você? Fica difícil. Aí sim, depois que o reino de Deus crescer em você, você se fortalecer, aí sim você pode estar lá no meio daquelas pessoas. Se o reino de Deus crescer em você, aí sim você pode ir até aquelas pessoas e testemunhar Jesus para elas, para que elas possam voltar e ter uma experiência como você teve. Eu peço a Jesus que aconteça isso em seu coração, que o reino de Deus comece pequenininho, como a grão de mostarda e também como ao fermento, mas que vai crescendo e depois se torna robusto e que até as aves do céu vêm e fazem ali os seus ninhos. E o pão cresce e dá aquele pão bonito quando ele é assado. Peço ao Senhor que nos dê essa graça de deixar que o reino de Deus aconteça em nossa vida. E ele cresça bem forte para que o reino de Deus também aconteça na vida de outras pessoas a partir de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.